E se eu te dissesse que alguns dos maiores artistas do mundo pareciam saber que iriam morrer, você acreditaria? Alguns mencionaram a morte em suas letras de forma assustadoramente detalhada. Outros fizeram declarações misteriosas pouco antes de partirem. E alguns chegaram até mesmo a ter sonhos ou visões que anunciavam o que estava por vir. Foi tudo apenas coincidência ou eles realmente sentiam que o destino já estava traçado? A verdade é que as circunstâncias ao redor dessas mortes ainda deixam muitas perguntas sem respostas. Prepare-se para descobrir histórias macabras, declarações proféticas e o lado mais sombrio do mundo da música. Olá, meus aprendizes! Sejam bem-vindos ao canal Aprendizados Novos. Eu sou a Geis Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E se você gosta de fatos curiosos assim como nós, fica até o final do vídeo. Bora lá? Tupac. Tupac era obcecado pela ideia da morte e mencionava isso em suas músicas, entrevistas e até mesmo cartas. Ele acreditava que tinha uma missão maior, como se sua vida fosse parte de algo planejado. Seu álbum, The Don't Illuminati, lançado pouco depois de sua morte, é repleto de simbolismos. Na capa, Tupac aparece crucificado, como se estivesse sendo sacrificado. Muitos interpretam isso como um aviso de que ele sabia que seria morto em breve. Na faixa Hail Mary, uma das misteriosas do álbum, ele canta sobre um tiroteio mortal e faz referências a vidas após a morte. A música fala de ressurreição, destino e vingança, temas que para muitos são indícios de que ele previa sua própria morte. E além disso, pouco antes dele ser baleado em Las Vegas, ele teria dito uma frase meio que peculiar para alguns de seus colegas. Ele disse: "Eu já morri e renasci várias vezes." Sua morte envolve muitas teorias da conspiração. Muitas pessoas acreditam que ele meio que forjou a morte dele para viver escondido. Essas teorias ganham força até mesmo por conta das suas letras das músicas e por conta do seu corpo nunca ter sido exposto ao público. Exatamente. Fora que também ele criou uma música Machiavelli, que é tipo um cara que morreu e meio que... Morreu não, né? Ele forjou a morte dele e depois voltaria para matar seus inimigos. Então, com essa música, né, as pessoas devem ter ficado pensando, e se ele forjou lá os tiros e depois vai aparecer? É, porque não foi uma vez que ele tomou tiro. Ele tomou tiro várias vezes. Então, essa já teria sido a segunda, né? Ele tomou tiro até na cabeça e não morreu. Por isso que ele falou, né, eu já morri e renasci várias vezes, que não seria aquele momento, a hora dele, né? Exatamente. Só que também tem muitas outras músicas que ele meio que dá a entender que ele iria morrer. E ele também começou a fazer, tipo, música todos os dias. Ele ia todo dia gravar e fazia uma música por dia. Nossa, tipo, é muita música. Ele fazia... Ele consegue, né? Pensar em tanta letra assim. Sei lá, ele ficava horas e horas e horas, aí tinha um cara da gravadora que perguntou pra ele, mas por que você tá fazendo tanta música assim, não sei o que? Aí ele, não, vou deixar meu legado porque eu não sei a hora que eu vou embora. Ele falou isso pro cara. E aí, depois que ele morreu, começaram a, tipo, sair mais músicas de quando ele tava mais vivo. Ou seja, saiu mais música deles, mais lançamento dele, do que quando ele tava vivo. Você vê, a fama que ele queria, ele conseguiu, né? Porque até hoje... ficou o legado dele, com certeza. O que você acha? Tupac realmente previu sua morte ou tudo isso foi coincidência? Deixa aí nos comentários. Bob Marley. Bob Marley sempre teve uma visão espiritual sobre a vida e a morte. Ele disse várias vezes aos amigos e familiares que sentia que não viveria por muito tempo. Essa intuição se refletia em suas músicas, que frequentemente traziam temas sobre liberdade, vida após a morte e espiritualidade. Uma das músicas mais emocionantes e profundas de Bob Marley, Redemption Song, parece que quase uma despedida. Nela ele canta: "Emancipem-se da escravidão mental. Ninguém além de nós pode libertar nossas mentes." Essa mensagem é interpretada como um aviso para que as pessoas busquem sua própria libertação, antes que seja tarde demais. Em 1977, Bob Marley descobriu que tinha um câncer agressivo no dedo do pé, mas recusou a amputação por motivos religiosos, seguindo sua crença Rastafari. Ele continuou se apresentando até que sua saúde piorou drasticamente em 1980. Durante seus últimos dias, ele teria dito a uma pessoa próxima: "O dinheiro não pode comprar a vida." Bob Marley morreu aos 36 anos, deixando muitas músicas e mensagens que se tornaram imortais. Ele sabia que o tempo dele era curto? Ou apenas isso foi coincidência? O que você acha? Foi a frase que ele disse, né? Dinheiro não pode comprar vida, porque ele tinha todo o dinheiro ali, mas por conta da crença dele, ele não podia fazer nada. E eu acho que não foi meio que, ele
premeditou a morte dele, essas coisas. Não, eles simplesmente não podiam apontar um câncer que era agressivo, e por conta disso, obviamente que ele podia morrer mais cedo. Então eu acho que ele não premeditou alguma coisa, não. Eu acho que ele já meio que os médicos também devem ter informado ele. Então... Ele já esperava, né? Exatamente. E vocês, o que vocês acham? Foi apenas coincidência ou ele realmente preveu sua morte? Deixa aí nos comentários. Notorious Big. Notorious Big ou Big Smalls parecia ter uma visão profética sobre sua morte. Desde o início da sua carreira, ele abordava temas como morte, destino e vida após a morte em suas músicas. Em 1994, ele lançou em seu álbum de estreia Ready to Die, Pronto para Morrer. O próprio título já era um alerta, como se Big já soubesse que sua vida seria curta. O álbum traz faixas como Suicidal Thoughts, que descreve detalhadamente uma morte trágica. Na música ele diz: quando eu morrer, que se dane, eu quero ir para o inferno, porque eu sou um lixo, isso não é difícil de perceber. Ele fala sobre o peso da vida, sua luta com a depressão e uma sensação de que a morte estava cada vez mais próxima. 3 anos depois, em 1997, pouco antes de sua morte, ele lançou o álbum Vida Após a Morte, como se fosse uma continuação do anterior. Isso alimentou teorias de que ele sabia que não sobreviveria por muito tempo. Big foi assassinado em 9 de março de 1997, apenas 2 semanas antes do lançamento oficial do álbum. E o mais assustador é que algumas músicas, como Long Kiss Goodnight, traziam letras que pareciam um adeus. Foi uma coincidência ou Big realmente sabia que iria morrer? Eu acho que ele mesmo foi leigo em achar que, tipo, naquela época as coisas estavam muito tensas, né? Então ele era tretado com o Tupac tinha morrido um ano antes, 96, e aí ele achou que, tipo, ele era muito de querer paz. Aí ele achou, vou cantar lá na área dos caras pra meio que falar porque eu quero paz. Só que, mano, os caras não brincam, né? E ele achou que as pessoas iam aceitar a paz dele, né? Que ele ia chegar lá e tá tudo de boa. Só que a treta tava muito, muito envolvente, tinha gente morrendo, naquela época as coisas eram muito tensas. Então, tipo assim, as pessoas eram meio obcecadas por cantores. Então, vamos supor, você escuta o Tupac, então eu vou te matar. Você escuta o Big, então eu vou te matar. Então, era uma guerra da E Costa fora Leste, que todo Costa mundo Oeste. gostava, né? Exatamente. Do Tupac. Aí já sabia que eles eram tretados e o cara vai cantar, né, na zona dele. Meio que era uma afronta, né? Eles acharam que era uma afronta, sei lá. Tipo, quer tomar o lugar do cara agora. Pode ser também. As pessoas pensam um monte de coisa, Um monte né? de coisa. Então, Sei que ele chegou lá e acabou morrendo igual o Tupac, né? exatamente. E eu acho que por isso que o Tupac, ele criavam músicas assim. Porque eles sabiam que o negócio era doido naquela Era época. muita né? guerra, muita guerra. Então imagina, pra eles, tipo, tinha muita gente morrendo, tinha amigos deles morrendo, tinha gente que ele via nos noticiários morrendo. Então meio que não era uma prevendo a morte. Não, eu acho que eles viam aquilo e tipo, isso pode acontecer comigo também. Então vou fazer uma música sobre isso. Eles sabiam que tinha muitos inimigos também, né? Então, a qualquer momento, alguém poderia, né, Matar. fazer alguma coisa. E fora que o Exatamente. Tupac já tinha sofrido vários atentados, não só um. Então ele sabia que a qualquer momento poderia chegar a hora dele. Não, e fora que o Tupac, um dia antes dele morrer, ele tava numa luta lá com o Mike Tyson, vendo a luta do Mike Tyson. Aí, ele saindo da boate, ele viu um cara que, como ele andava em grupo, né, o grupo dele, um amigo dele falou assim pra ele, tá vendo aquele cara ali? Ele roubou minha corrente. Naquela época, corrente era algo muito Valioso. muito valioso. Só que era valor sentimental. Então, se você roubasse uma corrente de alguém, seria como se você estivesse tirando... Coisa muito importante da pessoa. Exatamente. E aí, quando ele apontou, o Tupac viu. Imagina, o Tupac tava vendo uma luta do Mike Tyson. Ele acabou de sair do negócio. O cara vai falar, mano, aquele cara roubou minha corrente. O cara tava sozinho. Vou virar o Michael Tyson aqui agora. Foi o que aconteceu. Aí eles foram quebrar o cara, Anderson. Anderson alguma coisa o nome do cara. Quebraram o cara, arrebentaram. O cara era de uma gangue. O cara poderia ter se vingado um dia depois, né? Me bate hoje, mas amanhã eu te pego. Mas foi o que aconteceu. Aí depois disso, tá até em julgamento agora o Kef D, que é um dos caras também, que o Puff Diddy também tá sendo acusado. Vai ser agora, né? A audiência. Puff Diddy tem várias acusações. Nossa, o Puff... A gente fez um vídeo aí dele que fala um pouquinho sobre algumas coisas que ele já fez. Bastante coisa. Mas, em resumo, foi isso que aconteceu com o Big, né? E com o Tupac. MC da Leste. MC da Leste, um dos nomes mais marcantes do funk paulista, chocou seus fãs com algumas de suas letras que hoje parece ter sido uma premonição.
Ele foi assassinado a tiros em 2013, mas algumas de suas músicas traziam referências misteriosas à sua própria morte. Na faixa Revolta, ele canta: "Se eu morrer, não chorem por mim." Essa frase chocou muitos de seus fãs após sua morte, pois soa como um aviso de que ele já tinha sentido que sua vida seria muito curta. Além disso, em outras músicas ele mencionava violência, inimigos e o perigo que rondava sua vida. Outro detalhe macabro é que, pouco tempo antes de ser assassinado, MC da Leste fez uns posts nas redes sociais dizendo que estava sendo perseguido. Ele parecia saber que sua vida estava em risco, mas ninguém imaginava que ele seria executado tão cedo. Ele, eu acho que meio que sabia, porque um tempo antes dele sofrer esse atentado, ele falou num show que ele estava vendo, tipo, a família dele chorar, o público, os fãs dele chorando, e ele subindo pro céu. Tipo, ele tava vendo todo mundo chorando, aí ele falava pras pessoas: não chora, eu tô indo embora, mas eu vou pra um bom lugar e tal, e ele foi subindo, assim. Ele realmente estava sentindo, até porque ele postou também na sua rede social, né? Um dia antes que ele estava sendo perseguido. Então ele... acredito que ele tinha treta com alguém. Então, sobre essa treta, falaram, isso são falácias, são uma teoria, de que ele estava se envolvendo com mulher casada e alguns caras que eram um traficante, marido da mulher, falou que estava ameaçando ele, que ele iria morrer. Então, não sabe se era traficante, não sabe se ele também era polícia, que ele estava se envolvendo, mas a mulher dele falou que isso são só falácias, que era tudo mentira. Mas que, sei lá, é meio estranho, né? Ele postar em rede social que tá sendo perseguido, tá tendo ele esse falou no show, né? Então, é meio esquisito. E se você olhar no vídeo que ele morreu, tem algo estranho lá. Tipo, o cara, ele tá cantando aqui e tem um cara atrás dele. O cara atrás dele tá olhando meio estranho. Aí ele vai, tira uma foto do nada. O da Leste tá aqui, ele tira uma foto reta do nada. Aí, puf, dá o primeiro sinal, que é aparente. Daqui a pouco, quando o da Leste vai aqui, ele dá outro. Quando dá o outro flash, o da Leste já toma tiro. Tipo... como se alguém tava olhando de longe o sinal. E ele avisando a hora que iria que matar pode ele, atirar. Você tira uma foto. Exatamente. E o tiro que baleou ele era de uma bala lá específica. E claro, o cara era muito bom, que atirou nele, com certeza. Mas essa bala, quando acerta seu estômago, ela espalha pólvora. Justamente para você não ter como... Algo que não fale mesmo, né? Exatamente. Então eu acho que já foi tudo arquitetado para matar ele. Foi bem triste. Mamonas Assassinas. A trágica morte da banda Mamonas Assassinas em um acidente aéreo em 2 de março de 1996 ainda levanta muitas dúvidas. Alguns fãs acreditam que os integrantes já sentiam que algo ruim iria acontecer. Um dos momentos mais chocantes foi em uma entrevista na TV, pouco antes da tragédia, onde o vocalista Dinho disse brincando: se a gente morrer num acidente de avião, todo mundo vai comprar nossos discos. Outro fato curioso é que a própria letra da música, pelo menos isso, traz uma frase misteriosa. Eu vi minha mãe chorando, isso não se faz. Da próxima vez que eu morrer, eu vou morrer muito mais. Além disso, um sonho relatado pela mãe de Dinho também um dia antes da tragédia deixou muitas dúvidas. Segundo ela, ele sonhou que, teria um fim trágico, que o avião que ele tava batia em uma montanha. Exatamente como aconteceu. Ou seja, ela já teve ali o aviso, falou pra ele, mas eles foram mesmo assim, né? Ele meio que falou, diz a mãe dele que ele acordou assustado, com uma sensação estranha, mas ele era muito brincalhão, então ele não levou isso a sério. Na noite do acidente, minutos antes de embarcar no avião, os integrantes fizeram um vídeo descontraído, mas muito perceberam uma certa melancolia no olhar deles, como se sabessem que aquela seria a última vez que estariam juntos. Foi tudo apenas coincidência ou eles realmente estavam sentindo que isso iria acontecer? Eles é meio esquisito, né? Eu sei que se eu tenho uma viagem amanhã de avião e eu sonho hoje que o avião cai, eu não iria não, eu ia cancelar a viagem. De verdade. Eu também iria cancelar porque eu ia ficar com medo, né? E se ele contou pros amigos, pro restante lá, também iria ficar com medo. Com certeza, acho que até lá na hora, se tivesse falado pra mim, eu acho que eu não iria também. Ou iria, né? Porque a hora que você tá ali, um monte de colega, você tá ali, você acaba esquecendo, né? Do sonho ainda, você descontrai. Ainda mais que eles eram muito brincalhão também, né? O que vocês acham?
Eu acho que foi um sinal. Ele teve, sim, realmente um sinal de que iria acontecer com ele. E mesmo assim Ele foi. É porque ele acordou assustado. Então... gente, como tem um sonho desse, acorda assustado, conta pra mãe e vai ainda. Se fosse a mãe dele, falava, não, você não vai. Você vai daqui uma semana. Mas quando tem que acontecer também, né? Ele não morre de avião e morre num acidente de carro, tá ligado? Se não fosse naquele dia, poderia ser uma semana depois, quando ele remarcasse a viagem. A gente nunca sabe do nosso fim e quando o que é. John Lennon. Um dos maiores ícones da música já demonstrava medo de ser assassinado muito antes de sua trágica morte. Ele tinha consciência de que sua fama e suas opiniões políticas eram polêmicas, o que tornava um alvo em potencial. Em uma entrevista dada nos anos 70, Lennon disse: "Vou acabar sendo morto por um louco." Essa frase hoje parece uma profecia macabra, já que ele foi baleado por um fã obcecado, Mark David Chapman, no dia 8 de dezembro de 1980, na porta do edifício Dakota, em Nova York. O mais assustador é que poucas horas antes dele morrer, ele deu sua última entrevista à revista Rolling Stones. Nela, Lennon fez uma declaração que pareceu um aviso final. Não quero ser um Martin do rock, prefiro viver uma vida longa. Você acha que foi coincidência ou ele estava sentindo realmente que ele iria morrer? Eu acho que tem pessoas que têm problema mental, aí um louco foi lá, viu o cara e quis matar ele, sendo que tipo, era o ídolo dele. Como que o cara é fã obcecado e mata o cara, viu o cara na rua, vai lá e mata ele. Isso daí pra mim não foi fã, não. Isso aí é doido da cabeça mesmo. Mas e vocês? Vocês acham que essas mortes desses artistas eram tudo coincidência ou eles meio que sabiam que iriam morrer? Deixa aqui nos comentários. Caso vocês conheçam outros casos assim, também escreve aqui no comentário, que depois a gente pode fazer um vídeo falando de outros artistas que estavam sentindo que iria morrer. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o like de vocês para ter mais conteúdos como esse. Ative o sininho e aguarde o próximo vídeo que logo iremos postar. Ou assista o próximo vídeo que ficará no card. Tchau!